vamos desvendar o segredo para você estudar de forma mais inteligente e não mais difícil. Se você está cansado ou cansada de ficar horas e horas estudando e não ter resultados satisfatórios, esse vídeo é para você. Se prepare para descobrir estratégias e técnicas que vão revolucionar a forma como você aprende. Eu me chamo Larissa Nóbrega, sou médica e arquiteta, fundadora aqui deste canal, Memory Med. E eu acredito que você tem uma capacidade incrível de lembrar o que estudou, mesmo que você se considere com uma memória péssima. E eu já estudei muito na minha vida, já fiz 2 faculdades, de arquitetura e medicina, fora a pós-graduação em arquitetura e fora toda a parte de colégio, ensino médio e tal. Estudei muito na minha vida e nesse percurso de estudo, eu tentava sempre procurar estratégias que me ajudassem mais nesse percurso. E eu reuni as principais aqui nesse vídeo. Por isso eu te peço, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai distribuir também para outras pessoas que estão precisando. Além, claro, de ajudar o canal a crescer. E antes de mais nada, vamos falar aqui sobre o problema de estudar da forma tradicional, que a maioria das pessoas estuda dessa forma. Que basicamente é o quê? Você colocar um livro na sua frente, sentar e ficar ali horas e horas estudando e nada vai entrar na sua cabeça. Se alguém chegar e perguntar, e aí, tu aprendeu o quê? Você não vai saber de nada que estudou ali. Então esse método tradicional de sentar a bunda na cadeira e estudar por horas e horas sem nenhuma estratégia, sem nenhuma técnica, não funciona, só vai ser muito cansativo para você e totalmente ineficiente. Mas a boa notícia é que existem inúmeras formas para deixar o seu aprendizado muito mais eficiente e até mesmo mais prazeroso. E é por isso que o segredo é você estudar de forma mais inteligente ao invés de estudar mais. Tem muita gente por aí que está estudando inúmeras horas, mas não aprende nada, e tem pessoas que estão aplicando estratégias, algumas delas que eu vou citar nesse vídeo, e conseguem ter resultados muito melhores. Mas não se preocupe que eu vou te mostrar como aqui nesse vídeo, então assiste até o final. O primeiro passo é você fazer um planejamento estratégico de tudo que você precisa estudar. Ou seja, você vai organizar o seu tempo e colocar metas claras, objetivas e alcançáveis, porque não adianta você colocar metas assim impossíveis de serem feitas. Você coloca metas alcançáveis. E claro que isso vai depender do seu objetivo. Se você está estudando para o vestibular, por exemplo, o seu planejamento vai ser durante o ano todo. Ou se você começar a estudar na metade do ano, você vai ter que pegar aquele tempo que você está agora até a data da prova. Mas já se você está na faculdade, você vai fazer de acordo com o planejamento das provas que você precisa estudar. Mas basicamente o importante é você entender o quê? Você vê quanto tempo você tem, ver qual é a matéria que você precisa estudar, qual é o assunto e como você vai estudar isso. E a partir disso, com o tempo e a matéria, você vai distribuir a matéria ao longo desse tempo, entendeu? Basicamente assim, eu vou dar um exemplo aqui que eu fazia quando estudava para o vestibular de medicina. Vamos supor que eu tenha uma matéria de genética para estudar. E eu tenho 2 semanas para estudar essa matéria. Você vai ver, pela fonte que você vai estudar, você vai ver, por exemplo, se for um livro, uma apostila, qual o número de páginas que tem esse assunto de genética. Vamos supor que são 36 páginas no total, incluindo tanto a parte da matéria em si, quanto a parte de questões, que é importantíssimo você treinar questões. Se o seu objetivo é fazer uma prova, claro, né? Que a maioria aqui que está assistindo esse vídeo provavelmente está estudando para fazer alguma prova. Então, digamos que eu tenho... Isso é um exemplo genérico, tá? Não que o assunto de genética se resuma a 36 páginas. Mas, enfim, vamos lá. Você tem 36 páginas em 2 semanas. O que é que você vai fazer? Pelo menos era o que eu fazia. Eu pegava e dividia 36 páginas, dividido por 2 semanas, vai dar 18 páginas por semana. Concorda? E vamos supor que você estude 1 hora por dia de biologia. São 5 horas por semana, concorda? Se você estuda de segunda a sexta, 1 hora por dia, são 5 horas em uma semana. Tá, então se eu tenho 18 páginas para estudar em 5 horas, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que 18 páginas dividido para 5 horas, eu vou ter 3,6 páginas por hora. Então, eu pegava esse objetivo aqui, tá, eu tenho 1 hora para estudar isso aqui. A minha velocidade, que é basicamente a sua velocidade de estudos,
ela precisa ser de 3,5 páginas a cada hora. Então, você já tem um objetivo ali. Quando eu sentar, eu preciso terminar isso aqui. Então, eu fazia muito isso. Eu pegava um marcador de página, porque eu estudava por livros, né, assim, por apostilas e livros. E aí, nessa época do vestibular, eu sempre colocava até a meta semanal. Tipo, eu colocava um marcador, que era a meta semanal, de 18 páginas por semana, no caso, e a meta do dia também, que era para eu saber até onde eu tinha que ir. E você tendo essa meta mais alcançável, fica muito mais fácil, até para você se motivar e continuar. Porque quando você não tem meta, não tem objetivo claro, fica tudo muito vago. Então essa é uma dica que eu usava muito e me ajudava bastante a manter o ritmo nos estudos. Nesse caso aqui foi para o vestibular de medicina. E deu certo, acabou dando certo. Mas essa aqui é só uma dica. Além desse planejamento e organização, você precisa utilizar técnicas de estudos eficientes. E o que seria isso? Seria você utilizar estratégias que já são comprovadas que funcionam. Por exemplo, ao invés de você fazer um resumo transcrevendo o que tem no livro, que muita gente faz isso, eu mesma já errei muito nisso também. Ao invés de você fazer um resumo super extenso, você pode fazer flashcards para algumas situações. Flashcards, eu tenho até um vídeo aqui explicando como você pode fazer. Eu fazia na mão mesmo, um papelzinho. Na frente tem a pergunta e atrás a resposta. E também tem um tipo de resumo que é o método Cornell, que também foi um tipo de resumo que eu adorei enquanto eu estava na faculdade de medicina. Eu fiz vários resumos nesse estilo. Também tem um vídeo aqui no canal explicando sobre esse resumo. Vai lá assistir que vai valer muito a pena. É um tipo de resumo mais ativo, sabe? Com perguntas e respostas. E que você, depois que você completa uma página, no final da página tem uma parte reservada para você escrever com suas palavras o que você aprendeu. É bem interessante, vai lá olhar se você não conhece ainda. Também mapas mentais, que era também outra coisa que eu fazia muito em época de desespero de prova. Mas tem uma estratégia que é a maravilhosa, assim, mudou a minha vida, mudou a minha forma de estudar. E ela é realmente, assim, revolucionária. Existe o antes e depois da sua vida dessa técnica, que é o Palácio da Memória. Você já escutou falar dessa técnica? Se é a sua primeira vez aqui no canal, provavelmente você não escutou sobre essa estratégia ainda. Mas eu garanto, se você quer assistir algum dos vídeos que eu estou indicando, vai assistir esse daqui para conhecer essa estratégia Palácio da Memória. Porque ela, assim, eu usava muito em épocas de desespero de prova também na faculdade de medicina. E aí, era assim, tipo, eu tava exausta, eu tava muito cansada, mas aí quando eu aplicava essa estratégia, era até divertido, engraçado, meio surreal, meio bizarro. E funcionava também com os meus amigos. Eu falava, gente, vamos usar essa estratégia aqui, porque ela basicamente usa a imaginação com associações criativas. E aí eu explicava essas associações pros meus amigos e funcionava, tipo, 15 minutos antes da prova, o pessoal perguntava, Larissa, tu tem um Palácio da Memória disso? Aí eu explicava o Palácio da Memória. E aí caía aquele assunto na prova e todo mundo lembrava por conta desse palácio mental, né? E assim, essa estratégia não anula todas as outras que eu falei, flashcards, mapas mentais. Não, porque cada uma você vai usar em uma situação diferente. Então vai lá assistir esse vídeo, vai ser revelador na sua vida. E além de estratégias que você utiliza técnicas poderosíssimas, também é interessante para turbinar os seus estudos e estudar de forma mais inteligente, é você utilizar ferramentas diferentes, por exemplo, não ficar só no livro, ou não ficar só na aula que o professor deu. Você pode usar de outras ferramentas, por exemplo, o próprio YouTube. Nossa, eu usei muito o YouTube durante a faculdade, usei bastante. Às vezes eu até via primeiro vídeos no YouTube e depois ia para o livro, aí ficava bem mais fácil de entender. Mas isso é de cada pessoa, você tem que experimentar o que é melhor para você. Pode ser que alguma dica que eu esteja dando aqui não funcione para você ou você não goste. Tem pessoas que gostam realmente de ler e só aprendem lendo, mas tem outras que gostam muito de ouvir, tem outras que gostam muito de ver. Então teste e tenha um autoconhecimento, que é fundamental. E uma coisa que muita gente esquece de fazer por aí, mas que é a base de tudo, é se alimentar bem, beber a água que você precisa o suficiente e fazer atividade física. Não saia desse vídeo. Sério, não saia desse vídeo. É muito importante isso, porque não adianta você estar se alimentando mal, não estar dormindo bem, o sono também é importante. Não estar praticando atividade física e quer ter um desempenho fora da curva. Cara, isso não vai acontecer. Não vai. Se acontecer, realmente foi muito fora da curva isso. Mas você precisa ter a sua base estruturada. Tem uma frase que eu gosto muito que é: comida lixo, cérebro lixo.
É tanto que se você comer mal por um tempo, você vai ter mais dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, de focar. Mas quando você se alimenta bem, você já vê uma diferença. E também para tomar água, né? Tomar a quantidade correta. Basicamente, a quantidade correta seria, em média, 35 ml por quilo. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos... Será que eu vou abrir a calculadora porque eu não sou boa de contas de cabeça? Uma pessoa de 60 quilos toma 35 ml por quilo, ela precisa de 2 litros e 100 de água por dia. Isso é o mínimo, sabe? É tipo o básico que você precisa. É 35 ml por quilo. Então, se você pesa 60, você precisa tomar 2,1 litros de água por dia. Mas por que tomar água? O seu cérebro, simplesmente, ele é composto de, no mínimo, em média, assim, pelo que eu pesquisei, 75% de água. Imagina que você quer que o seu cérebro funcione bem, mas nem água ele tem. E ele é composto de 75% ou mais de água. Então, a partir de hoje, antes de dormir, você já encha as garrafinhas que você vai tomar no dia seguinte. Eu costumo fazer isso. Eu encho a minha garrafinha, essa aqui, ó. Essa é uma das garrafas, né? Pra eu tomar logo pela manhã essa garrafa inteira, que essa daqui tem 1 litro. Eu preciso tomar 2,2 litros de água por dia. Então, eu tomo logo 1 litro pela manhã e o restante do dia eu vou tomando o restante. Claro que nem todos os dias isso dá certo, mas é o que a gente tenta fazer, né? E a atividade física nem se fala, porque vai oxigenar o seu cérebro, ele precisa de oxigênio. E fora muitos outros benefícios que daria um vídeo só sobre isso. Resumindo, o que é que você precisa fazer para estudar de forma mais inteligente e não mais difícil? Você precisa ter um planejamento estratégico, ou seja, organizar o seu tempo e estabelecer metas claras. Você precisa utilizar técnicas de estudos eficientes, por exemplo, mapas mentais, resumos como o método Cornell, flashcards e o Palácio da Memória. Vai fazer a diferença. Olhe lá, se você não assistiu esse vídeo ainda, vá assistir. É revelador na sua vida, como eu já falei várias vezes. Explore diferentes recursos, não fique preso só aos livros e cuide do seu corpo e da sua mente. Aplique todas essas técnicas que eu te falei aqui nesse vídeo e você vai ver na sua pele, vai sentir na sua pele, vai mudar realmente a forma como você aprende, vai facilitar extremamente o seu aprendizado. E agora na tela vai aparecer um vídeo que eu tô te indicando, vai lá assistir. E esse aqui é o YouTube que tá te indicando. Até o próximo vídeo.